estava indo o mandamento da obra, e Paulo se alegra muito, porque na igreja tinha amadurecido, a igreja estava nesse processo de amadurecimento. E então é necessário que Paulo ele possa se alegrar pelos donativos recebidos pelaquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja que cooperava com Paulo no exercício ali do serviço social, da cooperação ali, para que então Paulo pudesse não só ajudar outras pessoas, também como pudesse custear parte da despesa de Paulo que ele tinha, haja visto que Paulo estava sendo um preso domiciliar, ou melhor, um preso domiciliar, sim. E aí Paulo, ele como um preso domiciliar, ele tinha que pagar parte da despesa. E então era necessário que eles pudessem ajudar Paulo nisso, e eles ajudam, e Paulo agradece muito. Paulo também, no capítulo 3, ele vai falar também, no versículo 2, ele vai dizer assim, olha, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós que somos da circuncisão, não que adoramos e que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, em vez de confiarmos na carne. Paulo está falando dos judaizantes, homens que eram judeus e queriam que simplesmente esse novo movimento, ou essa nova comunidade, fosse simplesmente uma extensão do judaísmo, e não era. Cristo, ele vem reinterpretar a lei e trazer uma nova ordem, trazer um novo momento. E então não era mais judaísmo, e Paulo vai dizer, olha, cuidado, porque eles chegam na igreja e querem que todo mundo passe pelos ritos judaicos, que viva os ritos judaicos, e não é isso que Deus requer de nós. Paulo também, ele vai falar no capítulo 3, a partir do versículo 17 também, das pessoas que ele considerava como sendo os inimigos da cruz. De um lado, tinha os judaizantes, e de outro lado, tinham os libertinos, que eram aqueles que não tinham compromisso nenhum, com nenhum ritual, com nenhum aspecto, com nenhum princípio, e queria que se vivesse de maneira larga e regalada, sem nenhum compromisso daqueles que Cristo havia passado à sua igreja, aos seus apóstolos, e que tinha sido, e que estava se seguindo na igreja e na comunidade da fé. Então Paulo está tendo essas, ou dando essas orientações, para que eles pudessem entender que era necessário haver equilíbrio, moderação acerca dessas coisas que poderiam chegar e ali querer se infiltrar e tomar a paz e roubar a paz daquela igreja ali em Filipe. No capítulo que nós lemos, capítulo 4, Paulo, ele começa dizendo, olha, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, Paulo amava muito essa igreja, tinha um grande carinho por essa igreja, e ele diz, olha, vocês são a minha coroa. Paulo fala da igreja em Filipe como uma comunidade e como aquele que recebe um prêmio, ou é coroado, ou uma medalha ao fim de uma prova, a fim de realizar alguma tarefa esportiva. E Paulo colocava eles como a coroa, como prêmio. Vocês são o meu prêmio. Mas eu quero vos dizer uma coisa, permaneçam de modo firme no Senhor. É a instrução de Paulo. Paulo, de tudo que ele tem orientado essa igreja, de tudo aquilo que pode chegar e roubar a paz dessa igreja, o que Paulo está dizendo, ó, permaneçam firmes no Senhor. Essa é a orientação, que vocês possam continuar dessa maneira, crescendo, melhorando, avançando no reino de Deus e permaneçam firmes. Essa expressão permanecer firme que Paulo está usando aqui, é a mesma expressão usada para aqueles soldados que estão ali à frente de batalha, que tem que resistir o inimigo ali, no seu primeiro combate ali de guerra, ou seja, tem que permanecer firme para que o exército possa avançar, permaneçam batalhando, não é como alguém que está estagnado, parado ou esperando, como diz aí o ditado popular, a banda passar, mas não, é como alguém que está batalhando, avançando e na frente. Então, permaneçam firmes, porque a verdade é que tem muitas coisas que querem tirar a nossa firmeza diante de Deus, mas o que devemos fazer é permanecer firme. No versículo de número 2, Paulo começa então a dar algumas recomendações a alguns líderes que faziam parte daquela igreja, e dentre esses líderes, ele vai falar de duas mulheres que essas mulheres, ele vai dizer que cooperou com ele na obra de Deus, que trabalhou muito com ele na obra de Deus,
No entanto, essas mulheres, elas estavam com pensamentos diversos, havia divergência no pensamento quanto à obra de Deus. E Paulo vai dizer, olha, peça a essas mulheres que elas possam ter um mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar, a mesma coisa que Paulo vai falar em Filipenses 2,5, que esse modo de pensar é o modo de pensar de Cristo, em obediência e humilhação, sabendo que o trabalho é do Senhor. Então, que essas mulheres, elas possam se alinhar, porque é necessário que para haver crescimento no reino de Deus, a que todo o povo esteja no mesmo pensamento, no mesmo alinhamento, para que Deus possa, então, ir agregando. A Bíblia diz em Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42, que a igreja, quando ali ela é inaugurada no Pentecoste, a igreja estava no mesmo pensamento, e tinha tudo em comum, e por ter tudo em comum, estava no mesmo modo de pensar, Deus ia acrescentando a essa igreja aqueles que hão de herdar a salvação. Então Paulo vai dizer, olha, é necessário que elas possam ter o mesmo modo de pensar. E aí Paulo, ele aqui apela a uma pessoa que ele não fala o nome, mas ele diz assim, olha, versículo 3, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxiliem essas mulheres nisso, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então Paulo não esqueceu de tudo que essas mulheres faziam, Paulo não desprezava o esforço dela, e nem desprezavam que elas eram mulheres atuantes na obra de Deus, mas agora precisava haver um alinhamento para o crescimento do reino de Deus, porque o próprio Jesus, ele vai falar o seguinte, em um dado momento da história, Jesus estava expulsando demônios, e aí alguém fala assim, olha, esse aí está expulsando demônios pelo nome de Beelzebu. Aí Jesus fala, não, se eu estivesse expulsando o demônio pelo nome do príncipe dos demônios, Beelzebu, eu estaria sendo contra o próprio reino, porque um reino que batalha contra si mesmo, ele se destrói. Logo, estou expulsando o demônio pelo nome do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus nisso queria ensinar que um reino que batalha, que peleja, que está em peleja e disputa contra si mesmo, não tem como subsistir. Não tem como crescer, não tem como expandir, porque há confusão, há divergência, há dissensão, e por isso é necessário uma conversão para o mesmo pensamento. Eu não estou falando de coisas pequenas, eu estou falando de coisas essenciais, tem que haver o mesmo modo de pensar. E então Paulo vai pedir, olha, meu companheiro de jugo, que você possa ajudar essas mulheres, que elas possam entender que a obra não é sobre elas, que elas possam entender que o Evangelho não é sobre elas, que elas possam entender que seja a liderança que elas possam estar fazendo, não é sobre elas, mas é sobre Cristo. Quem sabe, quando Evódia estava ali no seu trabalho de oração, alguém que era ali do lado de Cíntia que dizia, não, nós não vamos lá, porque é Evódia que vai falar, é Evódia que vai orar. Não tem que ser assim. Isso não tem nada a ver com a comunidade da fé. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo, ele é uma união. O cristianismo é essa comunidade que se reúne em torno daquilo, dos princípios que Deus, ele pode nos oferecer e nos ofereceu para que nós possamos agir nessa conformidade. Há um livro que Agostinho, ele escreve, e aí ele traz dois princípios bíblicos, que é a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade dos homens é uma cidade que é inaugurada com Nimrod. E Nimrod era aquele que ele constrói uma torre, e a fala de Nimrod é a seguinte, olha, construamos uma torre e uma cidade. A cidade para se impor daqueles que não queriam, porventura, se agregar a ele para poder expandir o seu reino, e a torre para fazer oposição a Deus, dizendo assim, nunca mais ele nos destruirá com o dilúvio. Ou seja, a cidade dos homens é uma cidade que ela não vê princípios, ela não quer princípios, e ela está em volta dos seus próprios interesses, está em volta de si mesmo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. A cidade de Deus é uma cidade que Agostinho fala, é a cidade que está baseada na comunidade daqueles que atentam ou estão atentos à voz de Deus, que era o jardim. O jardim era o lugar da presença de Deus.
onde tudo aquilo que Deus determinou deveria ser cumprido e obedecido, porque Deus determinou assim. Essa é a vontade de Deus. Então, diante dessas instruções de Paulo, é necessário que essas duas mulheres possam viver o verdadeiro evangelho, sabendo que o evangelho não é sobre elas, mas sim sobre Cristo. Eu tinha um pastor que ele falava assim para mim: olha, uma das coisas que a pessoa perde quando ele se torna crente é a razão. O crente não tem razão. Porque ele falava isso? Porque muitas vezes, pensando que nós temos razão, e até temos mesmo, nós agimos de forma que prejudica a obra de Deus. Então, Paulo, por muitas vezes, ele perde a sua razão para poder fazer o evangelho de Cristo avançar. Dentro desse mesmo contexto da carta aos Filipenses, Paulo, quando ele abriu esse trabalho ali em Filipe, Paulo ele foi preso por pregar o evangelho em Filipe. E Paulo, sendo preso por pregar o evangelho em Filipe, logo eu já falei que essa cidade de Filipe era uma cidade que ela abrigava romanos ou pessoas do Estado romano aposentada. Era uma cidade que estava ali uma grande milícia de pessoas do exército romano. Tinha muitas regalias disso. E Paulo foi preso nessa cidade, e Paulo foi açoitado nessa cidade. Quando Paulo chega pela manhã, Paulo fala assim: é assim que vocês tratam um cidadão romano? E aí eles ficaram com medo, porque não se podia açoitar um cidadão romano sem que houvesse julgamento. Paulo poderia usar esse recurso da hora que ele foi pego para ser preso. Paulo poderia dizer: ei, para aí, ninguém me toque a mão, ninguém me trisque aqui, porque eu sou romano. Paulo poderia usar esse recurso, mas Paulo perde o seu direito, porque Paulo sabia que aquela situação ia servir para o crescimento do evangelho. Então, Evodes, Síntiques ou outras pessoas que têm percebido ou vivido divisões e dissensões, o evangelho não é sobre nós, o evangelho é sobre Cristo. E aí Paulo continua dizendo, dentro de tudo isso, Paulo diz no capítulo de número 4, alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. Então, a nossa alegria tem que estar no Senhor. A nossa alegria tem que estar sempre no Senhor. E Paulo vai repetir isso para que quem sabe pudesse entrar no coração dos Filipos e no coração da igreja, para que nós possamos entender que a nossa alegria é o Senhor. Mais na frente, Paulo vai demonstrar de maneira prática como realmente ele pode dizer 1, 2, 3, 10, 1000 vezes que a alegria dele está no Senhor. No versículo de número 5, Paulo vai dizer: olha, que a moderação de vocês seja conhecido por todos. Essa igreja, como eu falei, ela estava sendo assediada por pelo menos 2 grupos, judaizantes e libertinos. E então Paulo requer dessa igreja que eles possam ter moderação, que eles possam estar equilibrados, eles possam estar constantes na chamada ou para aquilo que foi chamado. Sabe por quê? E ele vai dizer: porque perto está o Senhor. Paulo vai reavivar o sentimento escatológico das últimas coisas, as coisas que estavam por vir, que é a nossa maior esperança, que é a volta de Cristo. Porque se Cristo não fosse voltar como prometeu, é em vão, debalde estaríamos aqui. Mas é por essa esperança que nós temos, que Cristo um dia vai voltar e buscar a sua igreja, e resgatar a sua igreja desse mundo, é que nós continuamos firmes e constantes na obra de Deus, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E aí ele diz no versículo de número 6, não fique preocupado com coisa alguma. Em algumas outras traduções vai dizer, olha, não estejais ansiosos por coisa alguma. É difícil, né? É difícil. Segundo a OMS, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. É o país que mais sofre de ansiedade do mundo. Preocupação excessiva, intensa. Preocupar-se de maneira antecipada com coisas que muitas vezes está ainda no campo da ideia, ainda é intangível, ainda não se realizou.
e há uma preocupação excessiva com essas coisas, e aí disso desperta tantos outros transtornos que afetam a saúde física e a saúde mental. E Paulo sabia de tudo isso. Ele diz: olha, não estejais ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é o mal do século. É o mal do século. Tantas pessoas aí com tantos transtornos ou crises aí que vão parar em uma emergência de hospital por causa de ansiedade, por causa de se preocupar muitas vezes com coisas que você não pode mudar, que você não tem capacidade alguma de mudar, e muitas vezes você se preocupa como se você tivesse gerência dessas coisas. E Paulo está dizendo: olha, não estejais ansiosos por coisa alguma, qualquer coisa que seja, não estejais ansiosos. Nós sabemos que dentro da nossa cultura, principalmente dentro do processo de consumismo, de adquirir coisas, isso traz muita ansiedade. Isso traz muita ansiedade. Eu estava conversando com um colega de trabalho, e ele me falando sobre algumas dinâmicas, sobre a questão do filho dele, ele falando coisas. Eu falei: cara, a criança não está pedindo isso, ela sequer sabe que existem essas coisas. O problema está em você, é você que quer que ela ande assim, que ela vista a melhor marca, que ela ande com o melhor carrinho, ou coisa parecida. Isso é uma questão sua, não é da criança. Não é, porque a criança é cara, não, nada disso. Isso é uma questão sua. É uma coisa que você colocou no seu coração, porque você quer prestar contas para a sociedade, que você anda bem, que você tem status, que você tem alguma coisa. Isso é uma questão de você e da sua esposa. A criança, ela só quer um lugar que ela possa dormir, e um lugar que a mãe possa dar um peito para ela, leite para ela sossegado. E muitas vezes nós nos aplicamos a viver uma vida que não é nossa. E aí, quando nós não conseguimos alcançar essa prateleira com a nossa mão, nós nos encontramos ansiosos, desesperados, murmurando, e nos fazemos de coitado. Isso vai dominando a nossa alma e o nosso coração, simplesmente porque não estamos vivendo o tempo que Deus nos permite viver. Cada um tem uma realidade, cada um tem um tempo, cada um tem a sua dinâmica de vida. E nós queremos viver a vida do outro, e por querer viver a vida do outro, estamos aí vivendo uma vida de completa ansiedade, de pensamentos intensos sobre determinados temas, sobre determinadas matérias da nossa vida prática, simplesmente porque achamos que temos que viver algo fora do que Deus tem nos entregue. É claro que existem outras dinâmicas dentro dessa questão de ansiedade, mas a maneira comum e habitual são essas, de querer se preocupar antecipadamente com coisas que nós não temos controle sobre elas. Existe um ditado bem comum dizendo: olha, aquilo que não tem remédio, remediado está, mas nós não aprendemos nem sequer o ditado popular, e muito menos o que a Bíblia nos instrui muitas vezes. E o que Paulo está dizendo é: não estejais ansioso por coisa alguma. Por coisa alguma. Sabe por quê? Paulo não fala isso de maneira leviana ou irresponsável, porque alguém vai dizer assim: mas vem de maneira que eu não posso controlar. E Paulo vai nos dar aqui remédios. Paulo vai aqui nos dizer como nós podemos fazer para nos livrar dessa ansiedade ou desses descontroles que muitas vezes quer invadir a nossa mente. E aí ele vai dizer: olha, não estejais preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês. Em oração. Sabe, uma das coisas que a falta de oração mais provoca na vida devocional de cada um com Deus é a falta de glorificar a Deus. Quando você não ora, você não consegue glorificar a Deus. Porque mesmo quando as coisas dão certo, você julga que foi você mesmo. Foi eu que passei no concurso, porque a minha mente é muito boa, ela consegue decorar muita coisa, ela tem a facilidade de escanear conceitos e reproduzi-los. Quando deu certo é porque eu sou muito trabalhador, eu tenho muito vigor, eu tenho muita força física, eu tenho muitos contatos, muitos amigos, e você vai deixando de dar glória a Deus por coisas simples, porque você não ora.
porque você não ora. Mas quando você ajoelha a Deus, pela manhã, já não acordar e agradece a Ele, você, à noite, você já vai estar agradecendo por livramentos que você nem viu, coisas que Deus fez você passar que você nem percebeu. Você vai estar agradecendo e dando glória a Ele, porque a oração nos leva a agradecer a Deus. Ora, o que é oração senão essa junção da fraqueza do homem em direção a um Deus que pode todas as coisas, que nos ensina e que se relaciona conosco e que nos faz entender cada momento, mesmo que Ele nos diga não, Ele nos dá força para suportar os momentos que estamos enfrentando. Essa é a capacidade da oração. Mas muitas vezes nós estamos ansiosos porque nós não entregamos a Deus coisas que nós não vamos resolver, mas mesmo assim muitas vezes não entregamos a Deus. E Paulo vai dizer, olha, quer blindar a vossa mente desses ataques de ansiedade? Entregue a Deus em oração. Se relacione com Deus em oração, para que você possa entregar tudo a Ele. E quando mesmo Ele disser não naquilo que você entregou, Ele vai saber por que está dizendo não, e também vai te dar força para que você possa resistir o momento de dor, de aflição, a situação que você está vivendo. E Ele diz, olha, entregue isso. Ele vai dizer em algumas traduções, entregue isso com súplica. Súplica é um pedido intenso, de humilhação, de certeza, que eu não posso nada, que você não pode nada, mas que Deus pode todas as coisas. É um pedido com humilhação, sabendo que nós somos totalmente dependentes de Deus. E Ele diz, olha, com oração, súplica e também com ação de graça. Ação de graça é agradecimento. É você pedir já agradecendo a Deus pela decisão que Deus quiser tomar. É você agradecer a Deus por aquilo, tanto pelo operar de Deus, tanto o fazer como também o não fazer. É com oração, súplicas e agradecimento. Porque tem coisas que, com certeza, você pediu a Deus. E se Ele tivesse dado, talvez a tua vida seria destruída. Mas Ele soube dizer não para você. E hoje você agradece a Deus por essas coisas. Então Paulo está nos dando aqui a receita de como não vivemos uma vida ansiosa. Não é que nós não devemos nos preocupar. O que nós não devemos fazer é deixar que a ansiedade, ela tome conta da nossa vida, ela faça a gerência da nossa vida. Não podemos deixar, porque através da oração, colocando diante de Deus, com súplica, agradecendo a Deus, nós vamos saber viver cada tempo na presença de Deus. E aí Paulo, para reforçar isso, ele vai dizer no versículo 8, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, isso ocupe o pensamento de vocês. Paulo vai dizer, olha, que os princípios eternos, os princípios da palavra de Deus, que é verdadeiro, justo, agradável, isso que tem que preencher a mente de vocês. Porque uma coisa, irmãos, não é um mantra, não é essa coisa de dizer, vamos ali repetir várias vezes, não é isso, é internalizar e viver na prática. Muitas vezes nós estamos lá no Salmo, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí eu falo isso falo isso na igreja, coloco no cartaz em casa, coloco no outdoor, coloco na parede, no muro, e está tudo bem bonito. Mas quando vem a dificuldade, parece que nós esquecemos de tudo isso. E a palavra ela tem que vir ao nosso coração, à nossa mente, a confiança que nós temos que ter em Deus, é muitas vezes, principalmente quando vem a dificuldade, para que nós possamos entender que Deus é soberano na nossa vida, é que Deus é que nos guarda, é que Deus é que está no controle, é que Deus que está na regência da nossa vida. Nós temos que entender tudo isso. Os versículos bíblicos não são um mantra só para ser repetido, falado 1, 2, 3 vezes, decorado, não. Isso tem que ser vivido todas as vezes que nós estamos em situações que precisamos de Deus verdadeiramente, numa situação que Ele precisa agir nas nossas vidas. Nós temos que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. E aí ele diz, olha, que tudo isso, que são princípios sagrados, que possam ocupar a mente de vocês,
blindar a mente de vocês. Quantas pessoas nós estamos aí, graças a Deus, vencendo já esse processo pandêmico, e quantas pessoas já não acordavam pela manhã na pandemia, e já ligava a televisão ou rádio, e dizia, já morreu 10 mil, 100 mil, 200 mil, as pessoas desesperadas, e não cai uma folha de uma árvore, sem que Deus saiba de tudo isso e esteja no controle. Deus é o Deus da história, tudo que acontece não fugiu do controle de Deus, está cumprindo o seu propósito maior. Tudo isso são permissões de Deus para cumprir o grande propósito de Deus no final de tudo isso. E o que nós temos que fazer é permanecer fiéis, confiando em Deus, que Ele pode todas as coisas. Então, blinde a mente de vocês com essas coisas. Coloque isso através da palavra, através das boas conversações, através do agradecimento. Blinde a mente de vocês para que ela não possa ficar ansiosa com essas coisas que vêm por aí. Versículo 9, Paulo vai falar: aquilo que vocês aprenderem, receberem e ouviram de mim, e o que viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Ele vai dizer aqui nos versículos anteriores, que eu não li, que vai dizer, olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Quando alguém dizia assim, olha, cara, se fosse comigo eu já estava louco. Se isso fosse comigo eu estava desesperado. Como é que você não está desesperado? É a paz de Deus que excede todo entendimento. É a graça de Deus que te sustenta. Alguém vai dizer, mas se fosse com a minha família, eu não sei o que eu faria. E sabe o que é que nós fazemos? Nós confiamos em Deus. Entregamos tudo a Deus. Deixamos tudo à disposição de Deus, para que Ele possa fazer o seu querer e a sua vontade. Versículo de número 10, Paulo vai dizer, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que não lhes havia oportunidade. Digo isso não porque seja necessitado, Paulo dizendo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Sabe por quê? Versículo 13. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia viver cada tempo. Ele disse, eu aprendi o segredo, olha, o Espírito Santo soprou aqui, isso entrou no meu coração e está guardado. Eu aprendi. Cada um tem a sua realidade. Viva a sua realidade não é a realidade de ninguém. Ontem eu estava no casamento, eu conversando com um pastor amigo meu, e ele dizia assim, cara, meu filho mais novo vai casar. O meu filho mais velho gastou aí quase 100 mil no casamento dele. E eu estava falando para o meu filho, meu filho, vive a tua realidade. Teu irmão, quando casou, ele já trabalhava, já estava numa boa profissão. Você ainda não está nessa dinâmica. Então, eu não vou me endividar a vida toda por causa do teu casamento para tu querer imitar teu irmão. Casa dentro da tua possibilidade, dentro da tua realidade. Paulo dizia, olha, eu sei o que é viver naquilo que Deus me entregou, no tempo que Deus me deu. Eu sei tanto o que é fartura, como também sei o que é necessidade. Porque Deus sabe o tempo de cada um de nós. Você não está abandonado. Deus está te vendo mesmo diante das necessidades que você está passando. E aí no final ele vai dizer, sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas entendem isso muito mal. A pessoa fala assim, eu vou começar o meu empreendimento, sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou fazer isso, sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Só pensa em sucesso. Só pensa que vai se dar bem. Mas na verdade não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se a despensa está cheia, tudo posso naquele que me fortalece. Se ela está vazia, tudo posso naquele que me fortalece. Se tenho dinheiro no bolso, tudo posso naquele que me fortalece. Se não tenho dinheiro no bolso, tudo posso naquele que me fortalece. Se tenho saúde, tudo posso naquele que me fortalece. Se estou doente também, tudo posso naquele que me fortalece, porque em todos os momentos e todas as circunstâncias, Deus está cuidando de mim, aleluias. É isso que Paulo está dizendo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida.
em todas as realidades que Deus quer para mim, nos momentos que eu estou vivendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, que nós possamos ter esse sentimento, irmãos. Aprendendo com Paulo, primeiro, que temos que estar firmes no Senhor. Segundo, que nós temos que dar graças a Deus. Dar graças a Deus em tudo e não viver uma vida ansiosa, uma vida que não é nossa, se preocupando, preocupação, né? Uma preocupação, uma ocupação da mente antecipada de algo que ainda vai vir. Muitas vezes nem vem, e nós já sofremos o dano de tudo isso. E terceiro, que nós possamos ter contentamento com aquilo que Deus nos deu.